Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago 6 erros comuns que são cometidos por quem quer pagar INSS como segurado facultativo. Muitas vezes você está pagando errado e vai perder esse dinheiro todo investido e não vai conseguir aproveitar esse tempo para fins de aposentadoria ou outros benefícios do INSS. Então, para que você não cometa esses erros, ainda tenha a oportunidade de corrigi-los, né, ou até pedir a restituição, eu peço que você assista esse vídeo até o final, que vai ficar tudo bem explicadinho para vocês. Mas antes do conteúdo, eu peço que você se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que todo mundo fique por dentro de tudo que acontece na Previdência e para que eu saiba que vocês estão gostando dos vídeos. Relembro vocês dos cursos, dos links, aqui na descrição do vídeo tem os links para você acessar direto todas as outras redes sociais. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Gabriela Lopes, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário, estou aqui hoje para te ajudar a resolver os seus problemas com o INSS. Antes de iniciarmos as dicas em si, eu preciso explicar para vocês o que é o segurado facultativo. O segurado facultativo é uma pessoa que deseja pagar a INSS, mas que não tem nenhuma obrigação de efetuar esse tipo de recolhimento. Ou seja, não é empregado, não exerce nenhuma atividade remunerada, não tem uma empresa, não é MEI, não é trabalhador avulso, não é trabalhador rural, simplesmente quer pagar a INSS. E dentro do facultativo, existem várias categorias. Existe o facultativo baixa renda, que paga 5% do salário mínimo. Existe o facultativo que vai aposentar só por idade e paga 11%. E existe o segurado facultativo, que quer aproveitar esse tempo de pagamento para fins de aposentadoria por tempo, e aí ele paga 20% de qualquer base de cálculo. 5% e 11% é sempre salário mínimo e 20% já pode escolher a base de cálculo. Dessa forma, desse conceito que parece ser muito básico, a gente já tem informações essenciais que precisam ser observadas para que o recolhimento como segurado facultativo seja validado. Então, lembra que eu falei para vocês que o segurado facultativo, ele é um segurado que não exerce nenhuma atividade remunerada, que não trabalha, que não tem renda nenhuma de trabalho, mas quer pagar INSS. Então, essa é a primeira questão em relação ao segurado facultativo. Para ser facultativo, não pode de forma alguma ser segurado obrigatório. Então, se por exemplo, você tem uma empresa paga como MEI, você não pode pagar como facultativo ao mesmo tempo. Ou então, se você recolhe como contribuinte individual, presta serviço para outras empresas, é autônomo e às vezes esse recolhimento sai lá do prolabore que você recebe da empresa. Você não pode complementar esse recolhimento com o facultativo. Se você é servidor público, está vinculado ao regime próprio de previdência, o INSS também não aceita o pagamento como segurado facultativo ao mesmo tempo no regime geral. Então, essa questão de servidor público, principalmente, tem muitos servidores que trabalham lá para o regime próprio, para o estado, para o município, servidores federais e querem aproveitar um tempo também no INSS, ao mesmo tempo em que é servidor público. O recolhimento não pode ser como facultativo e se você fez esse recolhimento, você está fazendo errado. Dessa forma, a primeira dica então que eu fico para vocês é que o segurado facultativo não pode estar em período concomitante, ou seja, na mesma competência com outro tipo de segurado. Então fica aqui a primeira dica para vocês: o segurado facultativo não pode ter recolhimentos como outro tipo de segurado obrigatório. Então, você não pode ser segurado obrigatório, que a gente entra como empregado, contribuinte individual, servidor público, ao mesmo tempo em que é facultativo. O facultativo precisa estar sozinho ali naquela competência, tá bom? Se tem segurado facultativo junto com outra coisa, qualquer outra coisa que seja segurado obrigatório, o segurado facultativo é riscado, é invalidado, não conta pra nada. E aí, muitas vezes a pessoa vai lá e paga como MEI um salário mínimo e paga como facultativo no teto. O que vai acontecer? O MEI invalida o facultativo e você perde o recolhimento efetuado como facultativo, perde todo esse valor que você investiu pagando no teto. Então, tenham esse cuidado e é extremamente necessário observar isso. A segunda dica é que o INSS proíbe o recolhimento como segurado facultativo quando tem o início ou fim de um vínculo de emprego. Agora, com a reforma da Previdência, você pode complementar a competência em que o valor é inferior ao salário mínimo, mas lá atrás, antes de ser possível então fazer esse complemento de contribuição, muitas pessoas pagavam como segurado facultativo porque ficou sem trabalhar do dia 1 até o dia 10 e a partir do dia 10 arranjou um emprego e começou a trabalhar como segurado obrigatório empregado. E aí o INSS invalida esse tempo todo. Na justiça tem vários entendimentos favoráveis para computar esses períodos e muitas vezes a gente consegue utilizar
utilizar isso para tirar a pessoa de uma regra e colocar em outra, para garantir o direito antes da reforma da Previdência, mas o INSS é expresso sobre isso. Quando é início de mês e final de mês, para completar esse restinho do mês que falta, ou comecinho do mês lá, quando teve admissão como empregado, não pode efetuar o recolhimento como facultativo. O INSS também veda o servidor público aposentado de efetuar recolhimento como segurado facultativo, tá? Isso também está expresso. E também para as pessoas que trabalham em regime próprio de previdência, que são servidores efetivos, não pode ter recolhimento como segurado facultativo, tá lá na IN 128, artigo 107, parágrafo 5º. Então, o INSS veda, tá bom? E a gente precisa ter um terceiro cuidado em relação ao facultativo, que é em relação ao pagamento em atraso. Muitas pessoas querem efetuar o pagamento como facultativo e não seguem o que o INSS fala e por isso perde dinheiro. O primeiro pagamento como segurado facultativo precisa ser feito em dia. Então, o pagamento de segurado facultativo é feito no dia 15 do mês seguinte à competência. A gente está aqui em junho e o mês de junho vai ser pago até o dia 15 de julho. Dessa forma, se você pagar dia 16 de julho, a não ser que o dia 15 não seja um dia útil, né, seja sábado e domingo, aí você pode prorrogar para o próximo dia útil seguinte. Mas se não for o caso, você tem que pagar no dia, pelo menos a primeira competência. Se você pagou a primeira, a segunda, a terceira em atraso e só na quarta competência que pagou em dia, você perdeu as 3 primeiras, elas não entram na contagem. E após esse pagamento em dia, então começa a contar as competências como segurado facultativo. Depois que você efetuou a primeira em dia, a segunda, a terceira até pode estar em atraso, mas tem um limite de pagamento em atraso. E esse limite é de 6 meses. Então, pagou a primeira em dia, a segunda pode estar 6 meses atrasado. Esse período ele pode ser prorrogado até o 15º dia do 8º mês, mas sugiro que vocês façam sempre esse prazo de 6 meses para não ter nenhuma discussão, não precisar levar esse processo para a justiça. Então tenham esse cuidado, 6 meses depois da primeira em dia, pode efetuar a segunda ali em atraso, mas não deixe passar desse prazo para não ter discussão e o INSS é expresso nessa questão dos 6 meses. Então aqui já foram 2 dicas ao mesmo tempo em relação ao facultativo. Uma delas é que o primeiro pagamento precisa estar em dia, está previsto lá no artigo 30 da Lei 8.212 e também no artigo 107 da IN 128. E a outra dica é em relação ao pagamento em atraso, está previsto aqui no artigo 107 também, parágrafo 1º da IN 128. Então em relação ao facultativo está tudo ali no artigo 107 praticamente. E olha o que fala. Após a inscrição, o segurado facultativo somente pode recolher contribuição em atraso quando não tiver ocorrido a perda da qualidade de segurado, de acordo com o artigo 13, inciso 6º do Regulamento da Previdência. E lá no regulamento, que é o Decreto 3.048, fala: mantém a qualidade de segurado, independente de contribuição, até 6 meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo. Então a gente precisa ter esse cuidado, tá bom, pessoal? Não pode pagar em atraso a primeira, só vai ser contado os recolhimentos como segurado facultativo a partir da primeira em dia e depois em atraso no máximo 6 meses as próximas. A primeira tem que estar sempre em dia. Uma outra dica é que não pode ser feito pagamento após o óbito do instituidor para fins de pensão por morte. Então, quando faz o pedido de pensão por morte, a pessoa que vai pedir, né, o dependente, precisa utilizar as contribuições que o instituidor, a pessoa que faleceu, possuía. E esses recolhimentos não podem ser feitos em atraso, principalmente como segurado facultativo, e está previsto lá no artigo 106 da IN. Não serão válidos para fins de reconhecimento de direitos os recolhimentos de períodos de débito do contribuinte individual ou período sem contribuição do facultativo efetuado após o óbito do segurado. Então, se a pessoa vinha pagando como facultativo, ficou aí um tempinho sem pagar, até pode pagar aqueles 6 meses em atraso, mas esse pagamento não pode se dar após o óbito. Temos esse cuidado, tá bom? E agora a dica importantíssima é: percebi que fiz errado, entendi que tá errado, o que eu posso fazer? O segurado facultativo tem a opção de pedir a restituição, porque o pagamento foi feito incorreto, ele nem é obrigado a pagar e está contribuindo para uma coisa que não vai usar. Os outros segurados que são obrigatórios, eles são realmente obrigados a pagar INSS porque exercem uma atividade remunerada. Toda vez que tem um exercício de atividade remunerada, precisa ter pagamento de INSS. Mas o segurado facultativo não é obrigado a pagar. Se pagou errado, pode ter a restituição. E a restituição, ela pode ser feita da seguinte forma: como você paga um carnezinho ou uma guia GPS, né, que é gerada pela internet, você pode pedir a restituição dos últimos 5 anos que foram pagos errados.
E aí surgiu uma cliente aqui no escritório que tinha pago 7 anos errado. A gente conseguiu restituir somente os últimos 5 anos que estavam errados. Ela perdeu 2, mas não teve tanto prejuízo financeiro em relação aos pagamentos. Realmente o prejuízo dela foi que ela estava esperando uma aposentadoria, que ela teria cumprido os requisitos naquela data, que ela veio aqui ao escritório, mas não tinha direito de aposentar. Então a expectativa dela de aposentar foi muito pior, né, de não conseguir aposentar, do que o retorno financeiro que ela acabou tendo, que ela teve a restituição. Mas ela esperava aposentar, estava contando com aquilo. E a partir desse momento que a gente viu que ela não poderia pagar como facultativo, esses 7 anos que ela pagou, né, ela perdeu 7 anos, tem que ser pagos aqui pra frente. Então só daqui mais 7 anos que ela vai aposentar. Aí mudou a regra da reforma, aumentou a idade mínima, é uma complicação. Então não pode pagar em atraso facultativo, não pode pagar facultativo como segurado obrigatório ao mesmo tempo. Se aparecer no CNIS aquela sigla PREC-FACULTI-CONC, quer dizer que o facultativo está concomitante com alguma coisa. Muitas vezes ele está concomitante com o período de auxílio-doença, por exemplo. Dependendo da situação, ele pode ser validado. Outras vezes ele está em conjunto com o período em que não constou a baixa da empresa no CNIS, mas aí dando a baixa na empresa, né, colocando a data fim, o período de facultativo vai ser validado. Agora, se existe o recolhimento do facultativo junto com o contribuinte individual e o contribuinte individual é válido, vai então ser invalidado o facultativo. Tem recolhimento de facultativo junto com o servidor público, vai ser validado o facultativo. E muitas vezes, olha só, a pessoa vai aposentar por tempo de contribuição, e nessa aposentadoria por tempo de contribuição existe um recolhimento como MEI e existe um recolhimento como facultativo. O facultativo vai ser invalidado por causa do MEI. Só que o MEI tem que ser complementado, porque o MEI só aposenta por idade. Para aposentar por tempo, tem que complementar de 5% para 20%, pagando 15% para INSS. Então, se existe um MEI, existe um facultativo, o facultativo foi invalidado pelo MEI, só que o MEI não foi complementado, nessa competência não vai ficar nada para esse segurado. Não vai contar nem o MEI, nem o facultativo, porque os dois são recolhimentos incorretos para fins de aposentadoria por tempo. Então não esqueçam de pedir para validar o MEI, tá bom? Tenham esse cuidado. Já teve cliente que teve benefício negado porque precisou ir de algum tempo que estava pago nessa situação, não pediu para complementar, invalidou o MEI e aí a aposentadoria foi negada. Temos que ter esses cuidados e arrumar tudo isso antes da aposentadoria, tá bom? Bom, pessoal, por hoje é só. Espero ter esclarecido para vocês. Essas informações estão lá no meu Instagram, se vocês quiserem acessar, a DV Gabriela Lopes. E vejo vocês no próximo vídeo com mais dicas. Até mais!